Olá! O meu grupo irá demonstrar hoje, através de diversos argumentos, o porquê a reforma da Previdência, pelo menos do jeito que ela nos é apresentada hoje, é extremamente prejudicial ao povo brasileiro. E como ela não visa o bem maior para a classe trabalhadora e nem para as populações mais carentes. Vejamos agora. Quando se é citado a reforma da Previdência, muito se é criticado a questão das pessoas falecerem ou virem a ter condições precárias antes mesmo do tempo mínimo de contribuição. E uma classe que muito se adequa a esse problema são os trabalhadores rurais, pois eles fazem grande esforço físico durante a vida e ganham muito pouco, dependendo do local e da situação em que trabalham. Assim, tendo problemas em contribuição e tempo mínimo de contribuição para se aposentarem, não recebendo o mesmo benefício e assim causando um problema público de saúde, pois pessoas em situações precárias não tendo dinheiro e não tendo condições para se tratarem, pois não recebem seus benefícios como os outros. Hoje, as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens, mas a proposta do atual governo quer acabar com essa diferença. Porém, devemos levar em consideração que a grande maioria das mulheres lidam diariamente com dupla jornada e condições mais adversas no mercado de trabalho. Destaco ainda que, pela aplicação do princípio da igualdade, que tem como essência a ideia do tratamento igualitário entre homens e mulheres, previsto no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal, que pressupõe que o sexo não deva ser utilizado como forma de discriminação com o propósito de desnivelar substancialmente homens e mulheres, mas que pode e deve ser utilizado com a finalidade de atenuar, não excluir os desníveis sociais, econômicos, políticos e jurídicos entre eles. E de acordo com dados do IBGE, hoje as mulheres recebem, em média, 20,5% a menos que os homens no país. Sem contar que elas lidam com dificuldades, às vezes, de se manter no mercado de trabalho, nos seus empregos, diferente dos homens. E dessa forma são prejudicadas no valor da parcela da contribuição e na sua frequência. Regra de transição. Homens, a partir de 50 anos de idade, e mulheres a partir de 45 anos vão poder se aposentar com a regra atual, pagando um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar, segundo a proposta do governo para a reforma da Previdência. Essa regra prejudica a maioria dos trabalhadores brasileiros. 77% dos homens e 68% das mulheres estão abaixo do corte por idade, causando um degrau entre pessoas com características semelhantes. Um homem de 50 anos começou a trabalhar aos 16 anos de idade, poderá se aposentar a partir de 51 anos de idade. Outro de 49 anos que também começou a trabalhar aos 16 anos de idade, portanto, já contribuiu 33 anos, terá que ficar na ativa por mais 16 anos. Uma outra proposta da reforma da Previdência é de alterar o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima para se aposentar, onde homens irão se aposentar no mínimo com 65 anos e mulheres com 62. Mas, se formos pensar no nosso estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, a idade média de expectativa de vida são de 77 anos. Mas já estados como Roraima, Rondônia, Alagoas, Piauí e Maranhão, essa média já cai para 70 anos. Assim, com a nova proposta do governo, a idade mínima vai se tornar muito alta e próxima da média desses estados. Além disso, aumentar o tempo mínimo de contribuição para 20 anos se torna uma coisa fora da realidade brasileira, onde hoje nem 15% dos trabalhadores conseguem se aposentar com referência ao tempo mínimo de contribuição. A respeito da Previdência, a questão dos policiais federais, que podem ter que trabalhar cerca de 10 anos a mais para receber o mesmo benefício. É uma medida que basicamente extinguiria o benefício deles por ser funcionário público e ter um trabalho com periculosidade, mas também é um texto ainda em discussão na Câmara com este ponto sendo debatido. Um dos pontos que podemos destacar nessa reforma foi a proposta da exclusão dos policiais e professores do ensino fundamental, do ensino infantil e do ensino médio do programa de aposentadoria especial. Ou seja, a proposta era que essas pessoas tivessem aposentadoria igual a qualquer outro profissional de qualquer outra área. Porém, seria um tanto quanto injusto, considerando a função social que essas pessoas têm dentro do seu cargo, no qual eles entregam muito do seu lado psicológico e seu lado físico, se desgastando muitas vezes muito mais que os profissionais em prol da própria sociedade. Com as alterações na Previdência, ocorre a mudança na pensão por morte.
O que antes era um salário de 100% sobre a aposentadoria do falecido, agora se torna 60%, podendo ter o acréscimo de 10% para cada dependente que ainda lhe resta. Para algumas famílias isso é muito pouco, pois crianças para cuidar e a impossibilidade de voltar ao mercado de trabalho transforma com que seja um valor baixo para o custo de vida, sem luxos ou simplesmente para sua sobrevivência. Então, de certa forma, é necessário algo que ainda supra a sua renda, deixando muito a desejar com umas famílias carentes ou que não têm essa possibilidade de retorno. Outro ponto bastante criticado na nova reforma da Previdência é a forma como é realizado o cálculo da aposentadoria. Nos dias atuais, o INSS calcula a aposentadoria levando em conta os 80% dos salários mais altos, das contribuições mais altas, desde julho de 1994, sendo descartadas as contribuições mais baixas. Para a pessoa se aposentar, ela pode se aposentar por idade mínima ou por tempo de contribuição, sendo possível também se aposentar pela regra dos 86/96, que seria a soma da sua idade com o tempo de contribuição, e esse cálculo teria que dar 86 para mulheres e 96 para homens. Nessa nova proposta do governo de Previdência, será levado em conta na hora de realizar o cálculo, será feito com a média salarial, com todos os salários, todas as contribuições desde julho de 1994, tanto as mais baixas quanto as mais altas, e será instituído um prazo mínimo de idade de 62 anos para mulheres e 65 para homens, sendo necessário também, neste prazo, 20 anos obrigatórios de contribuição. Além dos pontos citados pelos colegas, outro corte será em alguns programas sociais e assistenciais, como é o caso do LOAS, que seria o pagamento de um salário mínimo para que a pessoa carente consiga sobreviver, ou, na verdade, garantir sua subsistência, E pode cortar. Nosso grupo encerra a apresentação deste vídeo trazendo pontos cruciais contra a reforma da Previdência. Muito obrigado a todos que prestaram atenção ao nosso trabalho. That's all, folks.